Olá pessoal, a gente vai continuar aqui nossas aulas. Essa é a nossa terceira aula. A gente vai falar sobre o metabolismo. Metabolismo é a soma de todas as mudanças, reações químicas que ocorrem em uma célula, em um tecido ou em um organismo. Pode ser classificado em via catabólica, no caso a degradação dos nutrientes, ou via anabólica, onde acontece a síntese de substâncias. Aqui nós temos o metabolismo dos carboidratos, começando pela via glicolítica ou glicólise, que é a quebra da glicose até chegar ao piruvato. E esse piruvato, mais na frente, vai entrar no ciclo de Krebs. Então aqui vocês estão vendo um conjunto de reações, são várias reações, onde tem uma fase preparatória. Nessa fase preparatória há um consumo de ATPs, e uma fase de pagamento, onde vai haver a produção de 2 gliceraldeído 3-fosfato, até chegar no piruvato, e vai haver um ganho um saldo positivo de 2 ATPs. Esse piruvato, depois que sai da glicólise, ele vai ser preparado para entrar no ciclo de Krebs. Então acontece a descarboxilação do piruvato. Essa descarboxilação também acontece uma produção de energia, porque há a produção de NADs, que mais na frente vai ser convertido em ATPs. No exercício, aí vem o metabolismo dos lipídios. No exercício físico, o ácido graxo dentro da célula muscular, ele precisa ser ativado, ele é incorporado ao acil-coenzima A e transportado para dentro da matriz mitocondrial, onde será fracionado em moléculas de 2 carbono, acetilcoenzima A, pelo processo de beta-oxidação. Então, todos os ácidos graxos vão ser quebrados em moléculas de 2 em 2 carbono. Dentro da mitocôndria, as moléculas do acetilcoenzima A são processadas no ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs. E aí produz NADs e FATs. Esses últimos são transferidos para a cadeia de transporte de elétrons, onde o ATP é finalmente gerado. Aqui está mostrando essa figura, ela mostra a beta-oxidação de um ácido graxo, vendo aí que é quebrado de 2 em 2 carbono, depois entra no ciclo de Krebs, que aí é onde vai ser gerado os ATPs, gerada a energia. A gente sabe que o glicerol, nos triacilgliceróis, tem uma parte que é o glicerol, que quando é metabolizado o lipídio, que há a quebra do glicerol ou dos triacilgliceróis, os ácidos graxos vão entrar na beta-oxidação, e o glicerol ele não é reaproveitado pelos adipócitos, mas ele tem um destino. Então, porque essas células, no caso do adipócito, não possuem a enzima glicerol-quinase, sendo então liberado na circulação. No fígado e outros tecidos, por ação desta quinase, é convertido o glicerol 3-fosfato, que pode ser transformado em dihidroxetona-fosfato, um intermediário da glicólise. Então, quando vocês verem aqui na figura, nada é perdido no metabolismo dos lipídios. Aqui está o glicerol, que foi liberado no momento em que é quebrado um triacilglicerol. Ele vai sofrer uma modificação para chegar em glicerol 3-fosfato, e aí transforma em dihidroxetona fosfato, que é um intermediário da glicólise. E assim ele pode entrar na via glicolítica e gerar energia também, ou ser convertido em glicose, se houver necessidade pelo organismo. Aqui está mostrando essa figura, como é que acontece a passagem no caso do ácido graxo para o interior da mitocôndria. Há uma molécula importante que faz essa passagem, que é a carnitina. Então, a carnitina, cada acetilcoenzima A, o ácido graxo é incorporado à carnitina, ela faz o transporte para dentro do interior da mitocôndria, e aí, quando
o ácido graxo está dentro do interior, né, no interior da mitocôndria, o que acontece? A carnitina volta para fazer o transporte novamente. Então, essa é uma molécula muito importante, inclusive ela é utilizada como suplemento para queima de gordura, exatamente por essa importância que ela tem na passagem do ácido graxo do espaço intermembranar para a matriz da mitocôndria. Em relação aos aminoácidos, o metabolismo dos aminoácidos. Alguns vão entrar também no ciclo de Krebs em momentos diferentes. Os aminoácidos são importantes fontes de energia para o metabolismo celular quando há carência energética ou durante a prática de exercícios físicos intensos. Na realidade, é a última molécula que vai ser utilizada. A prioridade do organismo é utilizar os carboidratos, depois os lipídios e, por último, os aminoácidos, que são mais nobres e eles são construtores, a função era construir o músculo. Mas, em momentos que não há disponibilidade de carboidrato e nem de lipídio, o organismo pode mobilizar aminoácidos, proteínas aminoácidos, para gerar energia. Então, eles vão entrar em vários lugares diferentes do ciclo de Krebs e gerar ATPs. Aqui está mostrando nessa figura aqui o ciclo de Krebs e mostrando os aminoácidos diferentes e onde eles convertem em intermediários do ciclo de Krebs, cada um deles, que estão vários grupos de aminoácido, e vão entrando em intermediários diferentes, e assim conseguem gerar energia. Aqui está o ciclo de Krebs, que é da parte do metabolismo mais importante. Por quê? Porque ele é praticamente todas as vias catabólicas e anabólicas, elas têm um momento que elas incidem no ciclo de Krebs. Então, começa tudo com acetilcoenzima A, e aí é um conjunto de reações em cadeia que vai acontecendo, e vai havendo produções de NADs, de NADs reduzidos, produções de ATPs e FADs, e no final, tanto os NAD quanto os FADs vão também ser convertidos em energia. Um NAD ele gera 2,5 ATPs e um FAD gera 1,5 ATPs. Então, no final, vai ter um balanço positivo de vários ATPs, tanto de uma molécula de glicose quanto de uma molécula de ácidos graxos ou até mesmo de proteínas, de aminoácidos. Em relação ao metabolismo dos ácidos nucleicos. Começando pelo DNA, a fase de replicação. A duplicação do DNA permite que a programação hereditária da célula seja transmitida às células filhas. O DNA ele controla a atividade celular através da produção de RNA. Esse, no citoplasma, comanda a produção de proteínas essenciais ao metabolismo celular. Existem diferentes tipos de DNA que variam quanto ao número, tipo e disposição dos nucleotídeos da molécula. Então, o DNA ele está estritamente relacionado com a produção de proteína, porque ele é quem codifica a produção dos RNA e que vai ser convertido, que vai traduzir em proteína. Durante a replicação, aqui está mostrando como é que acontece a replicação do DNA. Durante a replicação do DNA, as duas fitas velhas ou mães servem de molde para cada fita nova ou filha complementar que está sendo sintetizada. Então, na realidade, vai ser produzida uma cópia, onde uma parte da fita, uma das hélices, pertence à fita mãe e a outra é uma recém-formada, a fita nova, fita filha. O DNA sempre serve de modo para fabricar o RNA. Então, baseado no DNA, há a construção do RNA. Presença do RNA polimerase, na presença de RNA polimerase, as duas fitas de DNA se afastam. Entram nucleotídeos livres de RNA e se encaixam em uma das fitas. O RNA se destaca do molde de DNA e vai para o citoplasma. E as duas fitas de DNA pareiam e se ligam novamente. Então, é assim que acontece a produção de RNA.
aqui está mostrando nessa figura, o momento em que a RNA polimerase afasta as duas fitas de DNA e acontece a transcrição do RNA para a produção de proteína futuramente. O código de base nitrogenadas do DNA é transcrito para o RNA mensageiro. Então, o DNA ele determina quais são as bases que vão ser produzidas no RNA, que, consequentemente, também vai determinar o tipo de aminoácido que vai ser carregado por esse RNA e, assim, gerar proteínas específicas. O RNA mensageiro passa para o citoplasma e recebe os RNA transportador, que vem transportando aminoácido. O encaixe do RNA transportador no RNA mensageiro é feito pela correspondência do códon e o anticódon, que são umas trincas de bases tanto do RNA mensageiro quanto do RNA transportador e específicas. Os ribossomos atuam como pontes de apoio na junção RNA mensageiro e RNA transportador. A sucessão de aminoácidos que se encadeiam representam a tradução do código genético implícito inicialmente no DNA e depois transcrito para RNA mensageiro. Por isso que o DNA determina qual proteína vai ser formada, porque o DNA determina quais são as bases que vão estar presentes no RNA e essas bases do RNA determinam que aminoácido vai ser carregado por ele. Esse esquema está mostrando a síntese da proteína. A gente vê bem aqui o RNA mensageiro com suas trincas de bases e o RNA transportador trazendo os aminoácidos que vão ser unidos para formar a proteína. Veja que tem uma trinca de bases específica, tanto para cada aminoácido que vão ser trazido, quanto para encaixar do RNA transportador no RNA mensageiro. Existem 64 códons e 20 aminoácidos. Portanto, 2 ou mais códons eles podem codificar eles para o mesmo aminoácido, chamado código degenerado. Código genético é o mapeamento dos códigos nos aminoácidos. Então, portanto, são 64 códons, 20 aminoácidos, e tem 3 códons de parada, que é para determinar quando a proteína está pronta, aquele códon chega e acaba a tradução. Esse quadro, ele resume as bases e cada aminoácido que elas codificam, que elas trazem. Esse lado está a primeira base, aí tem juntando com a segunda base e uma terceira base, então as trincas são de 3 bases, e cada trinca ela codifica um aminoácido diferente, ela traz no RNA transportador um aminoácido diferente. E existem esses 3 códons de parada, que é para determinar o momento em que a proteína está completa e há a necessidade de parar a tradução. Só para exemplificar. Por exemplo, esse código de parada. A trinca ela é composta por uma uracila, uma adenina e outra adenina. Ou seja, se encontrar um código desse tipo, uracila, adenina, adenina, ele significa um código de parada. E aí, aqui tem cada aminoácido, os seus códigos diferentes. Então, essa era a aula para fechar a nossa parte de bioquímica, a questão de metabolismo. Desejo bons estudos a todos, participem dos fóruns, das nossas atividades e vou deixar essa frase aqui para vocês, que é de Acioli Neto, que diz: se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Isso é para que a gente não se apresse, mas também não ande lentamente, né? Tem que ter uma dosagem. Então, boas aulas, bons estudos para vocês e até uma próxima oportunidade.